Olá, turminhas, tudo bem com vocês? Nós estamos nos preparando para mais uma aula. Então, lembrando dos nossos combinados, vocês arrumem um lugarzinho aí na casa de vocês que esteja mais calmo, né? Numa mesa de preferência ou num lugar que tenha para você se apoiar para escrever, não sentado na cama ou no chão, que vai sujar o material, né? Tem que ser um lugar bem gostoso vocês fazerem atividade. Então, hoje, olha, hoje é dia 13 de maio, uma quinta-feira. Vocês já ouviram a história de hoje, que foi muito legal, né? Como foi o nome da história de hoje? A Vida Íntima de Laura. Né? Durante essa semana inteira, nós ouvimos história da mesma autora, não foi? Da Clarice Lispector. Vocês estão gostando de conhecer essa autora, de conhecer um pouco de como ela escreve os textos delas, das histórias dela? Vocês estão gostando? Sim, né? A Pro também. Então vamos lá. A nossa aula hoje é de língua portuguesa. Então vocês vão pegar o livro do Aprender Sempre, lá na página 21 e 22, nós vamos começar a sequência de número 2. A Pro Andréia vai abrir aqui com vocês também, ó. É a nova sequência, vendo? Sequência didática 2, escrita de contos de fadas. Então vamos lá, vamos colocar a data aqui, né? Por que a gente coloca a data? Para a gente saber o dia que nós fizemos as atividades, para a gente ter controle, para a gente ter rotina, não é? Para isso que serve o calendário, para isso que serve os números, não podemos esquecer. Então, hoje é dia 13. De qual mês? Do mês 5. Por que 5 mesmo? Porque é o mês de maio, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Não esqueçam. Do ano de 2021, né? Por isso, nós estamos separando eles em três espacinhos, ó. Dia, mês e ano, ok? Só para recordar. Então, vamos lá. O que nós vamos aprender nessa sequência, né? Nesta sequência, você produzirá, olha que legal, uma reescrita de uma história que conhecerá para ler aos seus familiares. Para isso, vamos planejar o que escrever, pensar na organização da história e revisar para verificar se está escrito da melhor forma possível. Durante esse trabalho, vai aprender como deixar o texto bem escrito e gostoso de ler, de modo a envolver os leitores. Bom trabalho! Então, olha só, durante esta sequência, não é nesta aula, né? Nós vamos aprender a planejar um texto. Lembra que a Pro sempre fala, quando a gente vai escrever, a gente precisa fazer um rascunho da nossa história, a gente precisa organizar o texto nos tempos certos, tem que ter o começo, tem que ter o meio, tem que ter o fim. Nós já aprendemos que a história, qualquer história, ela precisa de personagens, precisa de ter cenários. O que é cenários? Onde acontecem as histórias? Ela precisa de ter um conflito. O que é um conflito mesmo? Um problema, alguma coisa que está acontecendo ali, para que haja um desenvolvimento da história, certo? Para que tenha emoção, para que fique legal. Porque quando eu escrevo para alguém ler, não é? Então, a gente precisa deixar a nossa história de um jeito, pode ser curioso, posso deixar o meu leitor. Eu vou aguçar a curiosidade dele, posso deixar ele curioso, posso fazer ele rir, posso ser alguma coisa que divirta, e posso ser um problema triste, um problema feliz, não sei, mas precisa ter um problema na história, não é? Essa parte nós chamamos de conflito.
E o final da nossa história, o desfecho, é a solução desse conflito, né? Então, ela é organizada em 3 partes. Nós já vimos isso bastante vezes, só que nós mudamos um pouquinho o nome. Antes nós falávamos, né, o ano passado, o segundo ano, a gente falava só de primeiro, de começo, meio e fim. Não mudou. A história precisa ter um começo, um meio e fim. Só que hoje, no quarto ano, nós já sabemos que eles precisam ter mais elementos, né? Precisa ter os personagens centrais, os personagens protagonistas, que nós falamos isso na aula, que são protagonistas, os principais, os mais importantes da história, né? Nós também precisamos ter o cenário onde acontecem essas histórias. Então, quando eu vou planejando, eu já vou pensando, já vou fazendo o meu rascunho, né? Quem serão meus personagens, onde vai acontecer essa história, qual vai ser o conflito da minha história, né? O problema, e qual vai ser o desfecho, que solução que eu vou dar para essa história, certo? Então, ao longo desta sequência, nós vamos aprender a organizar o nosso texto. Aí depois vocês vão reescrever uma história e vocês vão contar, vocês vão ler para a sua família. E a Pro Andréia, a Pro Débora, a Pro Silvana e a Pro Valéria também vai querer conhecer essa história. Então, vocês vão escrever, vocês vão tirar foto, vão mandar para nós, vocês vão gravar, pode ser por áudio, pode ser por vídeo, né? Mas não é agora. Só estou falando, né, o que a gente vai aprender nessa sequência. Então, vamos lá. Na aula 1, o que nós vamos aprender na aula 1, meus amores? Vamos lá. A aula 1, a vai aumentar um pouquinho. Nós vamos aprender sobre descrição de personagens. O que é isso, descrição? Vem da palavra descrever, né? Descrever é falar sobre os personagens, não é? Por exemplo, se eu pedir para que vocês descrevam a professora Andréia, né? Vocês vão falar de mim, como eu sou. Vocês podem falar de características, né? Ó, descrever são dar características. Vocês podem dar características físicas. Por exemplo, a professora é baixa, né? Eu não sou alta. Eu tenho cabelos castanhos, eu uso óculos, mas agora eu tô sem, tô meio... mas eu uso óculos. Eu tenho a pele morena, não é? Como que eu sou? Eu vou falar alguma característica de como eu sou. Eu sou brava, eu falo muito. Como que eu sou? Não sei. Eu sou carinhosa. Tem hora que eu sou brava, tem hora que eu sou carinhosa. Não sei, né? O que vocês acham de mim? Então, a gente tem que dar características para os personagens. Nós vamos começar aqui, ó, com lendo o que vamos aprender. Nesta aula, você vai descrever personagens de histórias conhecidas. Olha lá. Então, nós vamos falar de alguns personagens que nós já conhecemos. Olha só esse personagem aqui. Quem é ele? Ele é o lobo mau. Ó, não é mau, hein, gente? Eu vi gente escrevendo aí lobo mau com L. Não é. É lobo mau, né? É um adjetivo aqui, ó, mau, porque ele é um lobo bom, né? Mau é o contrário de bom. Então, se escreve com U. Uma regrinha que nós já vimos também. Vamos lá, pensando no nosso lobo. O que está acontecendo aqui com o lobo? Lembra que nós estamos falando de características. Descreva um deles, como são, o que fazem, onde vivem e etc. Então, aqui vocês vão escrever sobre esse personagem. Descrever, né? Olha como ele está vestido. Olha o nome dele, já fala. Lobo mau. Então, como que ele é? Né? A gente pode começar. O lobo mau é um personagem de que jeito?
Como ele está aqui? Ele está disfarçado. Está disfarçado do quê? Para que está disfarçado disso? Né? A gente tem que pensar antes de escrever, para você organizar aqui. Vai ficar assim, tipo de um textinho curtinho, tá, meus amores? Somente essas linhas vocês usam. Não é para escrever muitas coisas, né? Então, vocês vão descrever como que o lobo mau é. Podem falar, o lobo mau, ele é forte, ele tem a boca grande, ele é assustador, né? Vocês vão dar características para ele. Ele se disfarça para comer, para enganar as pessoas, então ele é um enganador. Não sei, pensem aí e escrevam em forma de texto, não é de lista, certo? Então vamos lá. Para o nosso segundo personagem que vocês vão descrever. É uma personagem muito querida, que todo mundo gosta dela, né? Chapeuzinho Vermelho. Então, você vai descrever como a Chapeuzinho é. Também em forma de texto. Ela é uma menina. O que ela usa? Que jeito ela é? Lembra da história e pensa como que ela é. Hã? Ela foi enganada pelo lobo. Então, a pessoa que é enganada é uma pessoa ingênua, não é? Ela é carinhosa? O que vocês acham? Ela estava indo levar docinho para a vovó. Quem cuida da vovó é o quê? Carinhosa, não é? O que mais que nós podemos pensar da nossa Chapeuzinho Vermelho? Só que ela cometeu um erro muito grande, não é, crianças? Ela desobedeceu a mamãe dela, né? Então, nesta história, ela foi desobediente. Então, vamos pensar na história. E aí, vocês, em forma de um textinho curto, vocês vão falar desta personagem. Descrever como ela é. Tudo bem? Temos mais um personagem para a gente falar. Ah, essa é muito especial. Esta é a Branca de Neve, né? Olha só, o próprio nome já vem falando. Branca de Neve. Aí vocês lembram da história. Se for preciso, procurem no YouTube de novo, ouçam a história e aí vocês escrevam sobre eles. Não tenham preguiça, leiam o que escreveu, porque isso faz parte de uma organização de texto, né? Senão a pessoa que vai ler o seu texto não vai entender. Pense na pontuação, certo? Tudo que a gente vai escrever, a gente tem que pensar nisso. E aí vocês vão escrever como a Branca de Neve é, certo? Só da Branca de Neve aqui nesse espaço. As características dela. Pode ser as características físicas, né? Como que ela é, que tipo de roupa que ela usa, e como ela é, o que ela faz, certo? Então, vamos lá. Número 2. Agora, escolha um dos personagens e leia em voz alta a descrição que você fez. Aí entra a parte que a Pro disse que vocês podem gravar um áudio. Vocês vão escolher um desses 3 personagens, como vocês escreveram. E vocês vão gravar um áudio e mandar para nós, professores, certo? Como que vocês descreveram eles. Número 3. Você se lembra da história da Chapeuzinho Vermelho? Olha uma pergunta. Você se lembra da história da Chapeuzinho Vermelho? Lembra o que aconteceu na parte em que a menina chega à casa da avó e encontra o lobo disfarçado de vovó? Aqui está falando que é junto com o colega, mas vocês não vão fazer junto com o colega essa parte aqui, tá? Só para vocês, número 3 aqui, ó, só para vocês lembrar. Nós não vamos fazer agora, tá bom? Agora vocês só vão lembrar da história. Para a próxima aula a gente fazer a reescrita. Certo? Só quero que vocês hoje escreva as descrições dos personagens, grava uma das descrições que vocês escreveram e mande para nós. Pode só a gravação de áudio assim no WhatsApp, é muito simples, todos vocês podem fazer. E a atividade número 3,
você vai procurar aí no YouTube a história da Chapeuzinho Vermelho e vai assistir novamente, para você lembrar bem dessa história. Tudo bem? Só até aí. A parte de escrita não é hoje, ok? Beijos para vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.